Gente, como sempre, é aquele bate-papo gostoso. Hoje nós vamos entrar mais um pouquinho dentro da astrologia e, e a gente vai trocando esse bate-papo. Eu gosto de colocar esse slide aqui, que eu acho ele bem sucinto e pega bem o que a gente quer falar, né? A astrologia, desde quando você conhece, né, Silvana, meninas, a astrologia desde os primórdios, as pessoas olhavam para o céu e falavam, nossa, o que que aquela lua está fazendo ali e como é que influencia as marés? Então, a astrologia é esse estudo do homem com o universo, né? E não só com o universo, mas com o corpo, com tudo. E aí vem aquele princípio básico, que é o que está em cima, está embaixo, o que está embaixo está em cima. E dentro da astrologia, a gente sempre fala das três substâncias, porque tudo nesse universo tridimensional é o átomo, o próton e o nêutron, né? É o sulfo, contração, a expansão, Mercúrio, e a integração, que é o Sal. Então, dentro do mapa natal, nós também temos essa visão. Aqui é só passando para entender que quando a gente fala de astrologia, nós estamos descendo. E só para a gente fazer uma analogia, quando nós morremos, a primeira coisa que a gente se livra é do corpo. Então, é o átomo. A gente solta o nosso corpo físico. A segunda, eu até coloquei esse meme aqui, que é daquela novela, né, Alma Gêmea, e eu acho bem interessante ela saindo do corpo. Como as novelas a arte imita a vida, né, a vida imita a arte, enfim. Então a gente se livra do corpo físico quando nós morremos, e aí na segunda parte é o corpo mental, onde a gente vai se livrar. Muitas pessoas ficam presas na matéria, no emocional, no mental, das coisas, nesse corpo das frequências das cores, que a gente denomina os chakras, mas que nada mais é que é onde ficam as nossas emoções, as nossas memórias, as nossas lembranças. E aí, a gente tem que se desfazer desse corpo energético e ir para a terceira fase, que é onde a gente se conecta com o corpo meral, que é o mapa natal, que é a nossa programação, e a gente vai se integrando de novo, ou seja, voltando em essência una para o Criador. Então, quando a gente faz esse olhar, isso é saindo da Terra. Para volta, para vir para a Terra é essa fase. A gente passa a gente é uma energia pura, com todas as nossas informações, tudo que nós já vivemos. Nós decidimos vir experienciar porque a gente uma vida, né, um desejo. Então nós viemos aqui para a Terra. Então a gente passa pelo cinturão zodiacal. Dentro desse cinturão zodiacal, ele tá ali a eclíptica no céu. Essa eclíptica ela está girando. A cada 2 horas no céu, nós temos um signo que passa na linha do horizonte. Então, eles ficam realmente assim. Então, nosso espírito pula aí dentro. Quando ele pula aqui dentro, ele vai, a energia pura, né? A Silvana, que não era a Silvana era só uma luz energética, então ela pula aqui dentro. A mulher, ela pula, vamos dar um exemplo de pé. Se a gente tivesse pé energeticamente, pulava de pé. Então, por isso a mulher tem uma matriz na cabeça, porque quando ela vai descendo, a força gravitacional vai empurrando ela da cabeça. O homem já mergulha de cabeça, então ele vai empurrando, ele é empurrado pelos pés. É por isso que na concepção biológica, o homem ele é mais movido com fogo e terra. As mulheres realizam, mas os homens já têm essa composição mais forte, sulfo. Por isso que pai é aterramento. A mãe é que traz a visão do mundo, que a mulher vem, ela pula de pé e a cabeça dela é aberta. É por isso que a mulher é um oráculo. Então, quando o espírito entra dentro desse cinturão zodiacal, as forças eletromagnéticas de cada constelação, que as constelações são as, o campo
que Jung falou do inconsciente coletivo, que tem o herói, aí a gente vai, quem é o herói? Que tem a mãe, os arquétipos. E esses arquétipos são tanto eles usados na sua potencialidade ou na sua sombra, porque arquétipo ele não tem, não é bom e não é mal. É o que você faz com ele, o que você acredita, porque sempre é o que nós acreditamos. Então, aqui dentro, os arquétipos vão puxar desse nosso espírito todas as nossas vivências que nós já tivemos. Tudo que é de luta vai para Áries. Isso acontece assim, aqui é linear para a gente entender como acontece, mas isso é rápido. Então, aqui, tudo que nós vivemos vai para Áries, de luta, de proteger, né? De ser um líder, de sair para caçar, de tudo que fala de guerreiro, não só de guerrear, mas de olhar para si mesmo, ser o guerreiro de si, Áries. Tudo que a gente vivenciou, construiu com touro, posses, valores, vai para touro. Tudo que a gente leu, tudo que a gente comunicou, negociou, vendeu, porque negociar é gêmeos. Quem negocia é gêmeos. Gêmeos que vai lá, vende na feira. Todas as famílias que nós tivemos, boa, ruim, pequena, grande, vem para câncer. Tudo que nós, todas as nossas personalidades, se nós fomos Afrodite, se nós fomos Zeus, se nós fomos Hera, se nós fomos Joaquim, Maria, Antônio, Juliette, todas essas personalidades, elas vêm para Leão. Por quê? Porque você teve em cada vivência um nome, um desenho que representava você. Então, essa é a sua personalidade naquela vida, mas nessa vida você vem para desenvolver outra. E aí, Leão te lembra de quem você é, a sua essência. Aí, Leão traz isso para você. Aí, Virgem, todo o trabalho, toda a cura, tudo que você fez, vai para a Virgem. Tudo aquilo que os relacionamentos, as parcerias que a gente fez em outra vida, as relações vai para Libra, e aí aqui a gente já começa a ver que eles têm cores, né? Áries e Libra é verde, porque eles estão no chakra cardíaco. No nosso chakra cardíaco, no nosso centro, no nosso coração, nós temos o arquétipo de Áries e o arquétipo de Libra, que é o eu e o outro. Não é à toa que sempre o nosso BO, assim, vamos dizer, é o eu e o outro, né? Então, tá aqui no cardíaco para que a gente possa melhorar. Oi, átomo. A gente tem o amarelo, que é o plexo, que na alquimia chama umbilical, que está relacionado com a casa 2 e com a casa 6. Eu já estou falando para vocês ver que isso é o nosso corpo físico. Então, esses arquétipos, eles ficam aqui no nosso corpo físico, é eles que dominam. Mas, quando a gente nasce, a gente não tem um mapa natal que a gente vai ver, e às vezes você não tem Áries na casa um, você tem Áries na casa 8. Então, o seu corpo físico é regido por Áries, mas Áries está passeando no teu laríngeo. Então, tu tem que desenvolver essa energia do coração aqui. Então, isso é as configurações que são feitas. Então, no umbilical, ó, tô até de amarelinho, vibrando esse umbilical, é touro e virgem. Então, o nosso chakra umbilical é o que a gente nos conecta com o mundo, tá? Relacionado com touro, o valor, e com virgem, o trabalho. O valor e o tempo, a nossa saúde e aquilo que nós estamos nos nutrindo, tudo aqui. A casa 3 e a casa 5 é Gêmeos, casa 3. 5 Leão, é o esplênico, é a nossa autoestima, o nosso amor, a nossa criatividade, porque na mulher é o útero que se cria a vida, né? Então, tá aqui a criatividade. No homem, tá relacionado com essa criatividade, o poder. E na casa 4 é o chakra básico, a família é a base. Por isso a gente ouve, né? Pátria, família. É que o pessoal distorce, mas a família é a base que vai te mover, te levar para cima. E muitas vezes
nós nascemos numa família que não é estruturada, mas cabe a gente, como a nossa, reestruturar para ter essa base, para refazer a história. Então, em Escorpião, puxa tudo aquilo de morte que nós já matamos dentro de nós, o que nós nos transformamos toda vez que nós estávamos no fundo do poço e nós ressurgimos como uma fênix. Então, Escorpião puxa tudo isso. Sagitário vai puxar todas as filosofias, enquanto Gêmeos troca com todo mundo conhece, Sagitário ele é aquele que foi o mestre, o professor, tudo aquilo que você se aperfeiçoou, que você teve filosofia, ou se numa vida você foi freira, na outra você foi padre, na outra você foi um xamã, tudo isso está aí dentro, esse mestre interior que na outra vida, em vivências, nessa e outras realidades, você trouxe. Então tá dentro de você, cara. Vem o frontal, né? Ó, isso aqui eu já sei, isso aqui não é assim, não. Já começa a intuição aqui no frontal. Capricórnio puxa todas as nossas responsabilidades pela nossa vida, tudo aquilo que nós fomos responsáveis. E é aqui que Capricórnio ele cobra, porque a gente sempre fala Saturno, Capricórnio, puxa a orelha. Ai, quem tem esse arquétipo forte é uma pessoa que se cobra muito, né? Quer as coisas, mas não é que quer as coisas, é porque Capricórnio ele nos convida a ser responsável por tudo que nos acontece. Capricórnio fala assim: olha. Aí você olha para o seu touro e fala, cara, não, perdi dinheiro. Olha para o seu leão e fala, fulano não me valorizou, saiu. Capricórnio vem e fala, olha, Capricórnio é como se fosse o nosso alquimista máximo. Ele olha e fala assim, a responsabilidade é sua. Você é responsável pelo que te aconteceu. Então, quando você fala isso, você quebra a raiva que você tem da outra pessoa, você quebra a culpa, porque hoje em dia é mais fácil a gente culpar, né, o outro pelas nossas aflições. Então, Capricórnio fala: não, a responsabilidade é sua. Então, quando a gente tem isso, a gente começa a modificar a nossa realidade, porque realmente, se aconteceu isso, a responsabilidade é minha, porque eu permiti. Então, eu volto lá e refaço e falo: então, o que é que eu tenho que fazer? Se eu tomar hoje, o que é que eu faço para me sair daqui? Então, Capricórnio nos cobra dessa forma. Só que como ele é o chakra coronário, muitas vezes nós não ouvimos ele. Por quê? Porque ele tá, Capricórnio é muito sutil. E nós, eu estou falando nós de contexto geral, modo de dizer, né? Mas assim, a gente sempre está mais preso na 3D. Aqui a gente cai, a gente não consegue voar, né? A gente pula, a gente cai. É diferente da Lua, que a gente fica bem sutil, porque aqui tem esse campo que nos puxa para baixo. É o chakra básico, esplênico, umbilical e cardíaco que é a Terra também. Ela está dentro desse plano e nós estamos galgando para fazer ela ficar mais sutil em frequência. Aquário puxa de dentro desse espírito todas as ousadias, todas as visões, toda a inovação, todo o coletivo, todas as causas sociais que você já lutou, nessa e de outras vivências. E peixes traz tudo aquilo que você já teve de fé. Fé no invisível. Peixe se liga com um eixo, né? Com virgem, que é o trabalho com a fé. A ciência de virgem com a fé espiritual. Isso era unificado. Por quê? Porque a gente é uma totalidade. Nós somos tudo isso. Só que quando nós viemos para cá, para a matéria, aqui é dual, né? Aqui tem a divisão. Você tem que ser homem ou você tem que ser mulher. Se você for andrógeno, você já é meio fora da casinha. Então, o nosso intuito quando a gente fala de mapa natal é voltar e fazer esse contato aqui, integrar esses arquétipos. E é isso que a gente vai fazer aqui, se conectando com eles. Aí depois que você passa, eu só estou recapitulando, porque isso aqui tem que frisar para quando acontecer algo na nossa vida, fala, não, eu estou agindo muito com esse arquétipo. Então vamos buscar o outro para a gente equilibrar, sair. Depois que passa pelo cinturão zodiacal e vai depender de cada espírito e outra. Aqui nesse processo
Tem espíritos, eu acredito que a gente não foi arrebatado, mas tem espíritos que não querem vir para a Terra, não querem resolver o que precisa. E para o espírito vir para a Terra, ele precisa ter uma configuração. O céu, ele tem que estar numa configuração para que ele possa vir encarnar no campo da mãe, para que ele possa nascer. Tem espírito que não quer vir de jeito nenhum, então eles não vêm por livre e espontânea vontade. Então eles são arrebatados. Ó, agora tem uma hora. Aí o programador joga o espírito. Ó, tem que ir agora, vai. E eles vêm. É por isso que tem uns que já nascem e abortam no campo da mãe mesmo, porque não querem estar aqui, porque sabe que é desafiador, então eles fogem. Então, quando vocês veem uma pessoa muito fora, talvez foi a. Da alma lá. Ah, é verdade, tem um filme. Qual é o filme mesmo, Léo? Ah, agora não lembro de cabeça. Vou ver aqui. Tem, enquanto o Léo vai ver, tem um filme que fala sobre isso. Isso é legal para a gente assistir essa semana. Alma 21. Não, o número da alma. Não filme É. não. É, tem um filme que é muito legal para a gente assistir, para a gente até debater sobre esse tema aqui. E aí, depois daqui, a gente passa pelo cinturão zodiacal, e depois vai avistar o sistema solar. Sou. O nome do filme é Soul, Soul. Soul. Já assistiu, né, Silvana? Olha que legal, é maravilhoso. Depois, por que a gente sempre segue o Sol? Porque o Sol, ele é nossa estrela guia, que o espaço, ele é vasto. Para a gente encarnar, a gente vem em direção ao Sol, o sistema solar. Então, nosso espírito, ele é guiado pela luz. Olha que bonita, né? Segue a luz, é a luz do Sol. Então, nosso espírito segue esse Sol. Então, ele vai. Por isso a gente nasceu num signo. Tem um desafio. Eu sou canceriano, Léo é sagitariano. Átalo, que signo você é, Átalo? Escreve aí. Silvana, que signo Eu você é? sou taurino. Taurino, Átalo. Então, a gente vem. Então, Qual é o seu, Silvana? escorpião. Escorpião. Olha, uma coisa de escorpião. Sempre. Quando tem uma pessoa de escorpião na nossa vida, o escorpião faz a gente enxergar aquilo que a gente não quer ver e se transformar. Escorpião, sempre que você chega na vida de alguém, Silvana, essa pessoa vai se transformar. Aí vai depender dela. Se falar, eu me transformei positivamente, negativamente, é porque você faz ela enxergar o que ela não quer ver e ela precisa ver. É assim, sabe? É igual os nomes. Quem tem nome Aparecido, Aparecida, quando chega na nossa vida um aparecido ou uma aparecida, ele vai fazer as pessoas ver aquilo que você. Se você é bom, ele vai fazer aparecer as pessoas enxergar o bom em você. Se ele vê coisas, se você esconde a sua sombra, ele faz as pessoas enxergar a sua sombra. Pessoas que têm nome Aparecido. Eu sei que tem vários nomes, eu ia falar que é de parto também, tem um sobrenome, que é isso, mas não veio, acho que não é agora. Mas quando Já ouviu, né, Silvana? Chegou o escorpião, a Silvana está aqui, ó, já transformando a nossa vivência. Então, quando aqui a gente avistou o sistema solar, fez o nosso corpo áurico, aqui nós já sabemos qual é a nossa frequência, qual o corpo que nós vamos precisar, se ele vai ser alto, se ele vai ser grande. E aí, nesse corpo, esse espírito, ó, o espírito tá aqui, tá vendo a bolinha indo? Ali, ó. A gente está com o holograma pronto. Esse holograma, ele vai de encontro com a mulher que vai nos gerar, que vai ser a mulher que vai ser a nossa mãe. Lembrando que aqui acontece algo que as pessoas não entendem, que fala, ai, minha mãe me gerou e me abandonou. Essa mulher, ela foi só o canal para que você pudesse nascer. Mas a sua mãe mesmo, que tinha a orientadora da vida é quem te criou. Então, aqui, por quê? Às vezes a orientadora.
não poderia nos gerar. Então, esse espírito ele vai para uma mulher que talvez só vai ser ali vou dar o exemplo, a máquina que vai gerar essa criança, vai nos gerar e depois vai colocar no mundo e essa criança vai de fato para a família que ela precisa estar. E aqui quando entra dentro da casa 10 a gente tem uma costura, que aqui começa, a mulher começa a sonhar, começa a ativar as trompas da criança, as trompas da mãe, para falar, dar o comando qual é o espermatozoide que precisa fecundar o óvulo, e aqui já começa traumas. Por quê? O espírito ele está no campo, a gente tem a mulher, todos nós temos o campo eletromagnético. Imagina que está vindo um ser que tem um campo, ele é um espírito, mas ele tem um holograma. Esse holograma, ele vai entrar no campo da mãe. Então a mãe já dá um choque. O corpo áurico fala, ih, entrou outro ser aqui. E se esse espírito não estiver alinhado com esse campo da mulher, aqui já muitas pessoas têm aborto espiritual e nem sabem que engravidou, porque o campo não aceita esse espírito. Porque se esse espírito, muitas vezes, vem espíritos que não querem encarnar e tem problemas com a gente, com a mãe, e vem para resolver essa pendência. E com isso, se esse nascimento não for benéfico, a própria Gaia, o próprio sistema, faz esse aborto. Então, abortos que acontecem, ora são benéficos, ora não. Por quê? Porque o campo sabe o que é melhor. Às vezes não compensa, porque vai encarnar, vai nascer e vez resolver aquilo vai trazer pior. E o campo não aceita. Se a mãe não quiser, inconsciente fala, não aceito, não aceita, não vai, tem que estar em ressonância, espírito e mulher. O campo da mulher tem que entrar em harmonia. No primeiro mês de gravidez espiritual, a mulher, ela está vivendo a vida dela. Então, para a alquimia, 12 meses. Então, ela está vivendo a vida dela e tudo que ela está sentindo está aqui, gerando traumas. E esse trauma já começa a afetar nos comandos que esse espírito na matriz da mulher tá dando como é que é o nome? Eu esqueci agora, faltou a Valéria aqui. Pro óvulo, tá dando esse comando pro óvulo, então já começa ali ter um, ele recebe trauma, a mãe tá vivendo, tá passando por alguma dificuldade, então o comando não chega perfeito, por conta do campo emocional da mãe. No segundo mês de gravidez espiritual, aqui ele sabe a missão, o que que ele precisa fazer, o que que ele veio fazer. No segundo mês, ele está aqui também. Esse segundo mês já está dando os desafios que vai ser trabalhado ao longo da vida. Aqui, quem é mais médium, mulher, sabe que o conto bate o olho e fala, você está grávida? Ah, eu não estou grávida, não. Não, eu acho que você está, o peito está mais inchado. É porque as pessoas já sentem, quem é mais sutil começa a perceber. Aqui a gente tem o primeiro, nesse trauma aqui, enquanto o espírito está aqui na casa 10 que é a gravidez espiritual, rejeição. Se alguém falar para essa mãe, que fala assim, olha, eu acho que você está grávida. Não, Deus que me livre, um filho. Tudo que rejeita, e essa mulher fala assim para o namorado, olha, eu acho que eu estou grávida. Não, eu não quero um filho, não pode. Aqui já começa a afetar a formação das glândulas, cristaliza a hipófise da criança. Então, aqui a gente já começa a ter os traumas intrauterinos. Inclusive, tem vários estudos científicos falando desses traumas que acontecem na gravidez. Só que eles falam só da parte do primeiro mês físico. Só que a gente tem a gravidez espiritual que está aqui. Então, já começa a afetar. Então, aqui, pessoas que, quando você conversa com uma pessoa, essa pessoa tem apatia, falta de inspiração, criatividade, provavelmente, às vezes, sabe quando a gente pega o radiestesista, a gente faz o pêndulo, a gente que passa floral, faz reiki,
trabalha, mas a pessoa melhora e depois volta aquela apatia, falta de criatividade, pode ser traumas. Aí tem tratamento que a gente faz para limpar esses traumas. Enxaqueca crônica, labirintite, que pega toda essa parte aqui, traumas intrauterinos. E é tão interessante porque o nosso corpo, automaticamente, quando nós nascemos, ele já vai expulsando esses traumas. E ele expulsa através dos ossos. Por quê? Quando a criança está se formando, lembra que o trauma ele é uma onda. E quando nós estamos no feto se formando, o nosso corpo não aguenta trauma, porque é muito forte, danifica. Então, o que que faz? A inteligência, a placenta bloqueia as toxinas que estão chegando para esse feto quando ele já está se formando, ou essas ondas também, porque essas ondas já vai afetando o óvulo. Então, ela bloqueia as toxinas, a placenta serve como isso, como um bloqueio, mas também a onda, ela não bloqueia. Então, essa onda, ela é colapsada em carbono e ela vai entrar nos ossos em formação. É por isso que crianças que crescem que falam, eu tenho dores na junta. Minha irmã tinha muito dores na junta. E eu não sabia, ela chorava. Aí os médicos, tá crescendo, né? O osso está espichando, mas não era. Era traumas. Então, tipo assim, pessoas que têm dores na junta, é esse trauma. E se o trauma não for, quando você quebra um pé, quando o teu corpo faz algo para você soltar aquele trauma, quebra-dente, tudo que é osso é relacionado com esses traumas, e nosso corpo vai colocando para fora quando a criança nasce. Só que ao longo da vida, muitas vezes isso não acontece. Então, quando a pessoa fica velha, ela não se lembra e nem busca querer saber por que eu tenho muita enxaqueca, por que isso acontece, nessas dores, que aconteceu na minha gravidez? Como foi? É, pode acontecer dos ossos ficar frágil. Às vezes não é só falta de cálcio, são os traumas. E tem, dentro da alquimia, temos estudo muito profundo a respeito disso. No segundo mês de gravidez espiritual, que é a casa 11, que é aqui o frontal, o aquário, pegando esse aquário, que é a nossa ousadia, o coletivo, problemas de visão, audição, problemas de rinite, lá chakra frontal, né? Rinite aqui, tonturas, cansaço mental, falta de concentração, pesadelos relacionados também a traumas, porque tem pesadelo. Sabe aqueles pesadelos que as pessoas relatam e falam, cara, mas eu não estou vivendo e tem essas coisas? Trauma, porque o que que aconteceu aqui? Como que essa mãe, porque não é culpa da mãe. O que que a mãe estava passando, né? O que que ela estava recebendo? Então, tudo entra aqui. E na casa, aqui são costuras que eu não vou falar agora, mas é as costuras do nosso DNA, que aqui, essas costuras que está aparecendo, é onde o espírito está passando e está dando os comandos, é como se fosse uma costureira, né? Dando comando para quando acontecer a fecundação lá na casa um em Ares, é o espírito saber qual espermatozoide ele precisa deixar entrar, porque é o corpo que ele precisa. E aqui, como já está acontecendo esses traumas, a mulher está vivendo, está recebendo questões. Então, ao fazer essas costuras, às vezes a costura não é bem feita. E aí vem o espermatozoide, às vezes com aquela deficiência passa. E aí começam as deficiências físicas também. No terceiro mês de gravidez espiritual, que vai para peixes, aqui a gente começa a desenvolver, ele começa a fazer a costura do desenvolvimento metabólico. Então, aqui afeta traumas, controle mental, problemas na garganta crônico, pessoas que já nascem com problemas, ou desde a infância, já tinha. Isso é traumas na garganta. E vai de encontro com a mãe. Se a mãe não fez tratamento, porque a mãe, lembra que a gente tem o mapa natal? A gente vai ver o nosso mapa, todo mundo tem um mapa. Esse mapa da mãe, se a mãe tem desafio, esses desafios vão influenciar nesse espírito que está adentrando aqui também.
Então, faringite, todos esses problemas de it, gente, aqui também. Você já tinha visto essa visão de como se forma, Silvana? Átalo, teclado, coisa não. Não, Lembrando que eu quando a tô gente doida. fala isso, da mesma forma que nós temos esse problema. Pode falar, Silvana. Silvana? Tá travando. Oi, tava travando. Tá ouvindo? Tô. Então, eu não sabia. Eu não sabia nem dessa geração de 3 meses. Eu soube através de vocês e, assim, tô entendendo algumas coisas. Tá muito, assim, bem detalhado o que vocês estão passando. Tá me abrindo campos aí que eu desconhecia, não sabia. Eu também, eu gostei muito da astrologia alquímica, porque quando eu tive a experiência pós-morte de 2015, eu falei, gente, é isso. E aí aqui a gente vai entendendo o que, que realmente é, né? Aqui, Sim. aí a gente começa a ver nossas questões, problemas de fala, timidez, aqui o chakra laríngeo. E aqui a gente está descendo, depois a gente vai subir para nascer. Aqui no quarto mês de gravidez espiritual, que será o primeiro mês de gravidez física. Então, ó, 4 meses para o primeiro físico. É o primeiro mês de gestação. Não, já teve, foi 3 antes. Então, aqui é onde acontece a fecundação. Nessa parte, ativa o chakra cardíaco, o pulmão e o coração. Aqui se liga Áries e Libra, porque aqui é como o espermatozoide do pai vai pular para o óvulo da mãe. Então, faz o eu e o outro para gerar uma terceira coisa, a lei, né? Eu tô sozinho, dois tem a da dualidade, o três forma a trindade. Nasce uma outra coisa. Então, Que Léo a fala? manifestação da energia, o 3. Manifestação da energia. Então aqui já começa a parte sulfúrica da nossa formação. Aqui, no problemas relacionados nesse primeiro mês de gravidez espiritual, tudo que é pulmão, ossos continua sendo, porque está sendo formado, então tudo vai afetar o osso. Problemas respiratórios, crianças que nascem com problemas respiratórios, pulmão, pele, relacionado a esse primeiro mês de gravidez espiritual o quarto mês de gravidez, no geral, é o primeiro mês de gravidez física. Então, pneumonia, bronquite, asma, crianças que nascem com asma, crianças que têm asma. Aqui, traumas intrauterinos. Aí você pergunta para a mãe, né? Como foi a gestação dessa criança? Então, vamos trabalhar para descolapsar essas informações. Depressão, sensação de opressão, peso. Não tem aquelas pessoas que sentem como se o peito estivesse apertando? Eu senti, não, não. Não, eu sentia. É, Apontada no coração. pontada. Eu senti pontada no coração. Vamos já ver o mapa dele aqui. É, as pessoas que falam, eu sinto meu peito pesar, essa opressão, é algo aqui no cardíaco. Por que opressão? Porque talvez o pai e a mãe não queria, a família foi contra essa gestação, então tudo isso acaba influenciando. Repressão de amor, pessoas que passam a vida e não conseguem se amar. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, gente, cara, você tem força, você consegue ir, você tem essa capacidade que você olha a pessoa não consegue, porque aqui o cardíaco dela, do lado do eu, do Ares, tá machucado, tem alguma coisa ali oculta. Aí aqui já forma, né, o holograma, o espermatozoide entra e aqui começa a... por que não? Porque aqui era outro slide, né? Mas ele vai passando, eu vou passando para vocês, não vão passando, mas eu vou apertando aqui com lápis. Então, aqui no segundo mês de gravidez física, mas porém o quinto mês de gravidez no contexto geral,
ainda continua na fase sulfúrica, que é o fazer. Então, problemas aqui na mãe, o que a mãe está passando vai afetar a emoção dessa criança que está sendo gerada. Aqui a pessoa vai ter muitos enjoos, a mulher vai ter muito mal-estar. Se ela estiver passando por dificuldade, que seja, lembrando que trauma. Sempre quando a gente fala de trauma, a gente pensa que é algo muito, ai, brigou, alguém deu um tapa. Às vezes, trauma não é isso. Trauma é uma palavra que alguém falou de. Vou dar um exemplo. O que foi que eu falei esses dias? O Léo falou um jeito comigo, eu já olhei de outra forma, tipo assim, olhei como outra coisa, porque aquela palavra tinha algo a mais que eu já tinha ouvido. Então eu falei, Léo, você falou isso? Não, eu não falei. Então, alguma palavra pode se tornar um trauma para essa mãe. E essa mãe vai trazer esse trauma para dentro e vai afetar essa região do sistema digestório como um todo da criança. Pessoas que têm problema de nutrientes, problemas digestórios, gástrico pode estar relacionado com essa gravidez, traumas aqui nos quinto mês de gravidez gravidez geral e ou no segundo mês de gravidez física. Agora, diabetes também é aqui, tá? Dentro desse trauma. No terceiro mês de gravidez física, aqui é o sexto mês de gravidez, é três, né? Sexto mês de gravidez no contexto geral. Aqui começa a criar o sistema nervoso da criança, o sistema nervoso, o sistema periférico, e aqui a pessoa vai ter também problemas na bacia, no cóccix, nas glândulas. O corpo aqui, como ele já está quase se desenvolvendo, tendo mãozinhas, fazendo esse movimento do sistema embrionário pode fazer com que órgãos reprodutores não venham a funcionar direito. Quando chega alguma mulher, vocês forem tratar, ou na família, ou vocês mesmos, que tem muito problema no óvulo, útero, a gente olha no mapa natal, casa 3 e casa 5 que é o chakra esplênico, que é aqui a casa 3 não, que é Gêmeos, e a casa 5 que é Leão, para ver o que que tem ali dentro, o que que pode estar ocasionando. Pode ser traumas também, ou pode ser uma quantidade que vocês vão ver de planetas influenciando ali, machucando. Então, todo o metabolismo, toda a área relacionada com os intestinos, que pega também os órgãos reprodutores, vão estar relacionados com traumas aqui, né, nessa fase de gravidez. Na casa 4 que é a base, né, a família, já é o sétimo mês de gravidez, gravidez no contexto geral. A casa 4 e a casa 5 o sétimo e o oitavo mês, termina a descida do espírito, e agora ele vai subir para se aperfeiçoar. Até aqui, os primeiros 4 meses, é importante a mulher, se ela puder ficar só deitada, era melhor, mas não acontece isso, né? Porque tudo que a mulher sente mais da gravidez espiritual até o quarto mês de gravidez física, é onde a criança vai se desenvolver. É por isso que quando a gente vai trabalhar com mulheres, eu tenho minhas amigas que elas já é a segunda inseminação artificial delas, e sempre antes delas fazer, eu já falo, ó, a criança está aqui no campo. Vocês ficam zen, não deixa se estressar, porque vocês já começam a receber essa influência e a criança começa a receber também. Então, aqui, até o quarto mês de gravidez física, é aonde está se formando. Aqui, traumas no segundo mês de gravidez física, no terceiro, crianças nascem, não tem aqueles lábios lá, né? Laporino aberto, traumas que acontecem aqui que aí não faz a costura do jeito certo. Olha que interessante, né? Se as pessoas soubessem desse conteúdo, as mães que já se preparavam para gerar aí.
os filhos mais perfeitos, né? Não perfeitos, mas sim com mais cautela. Então, no quarto mês de gravidez física é onde o feto está perfeito. A partir desse momento, eles só vão. Lembra que é o chakra, o oposto do chakra subindo? Ele só vai se aperfeiçoar naquilo que já foi feito. Então, aqui no quarto mês de gravidez, na família, no câncer ali, a gente vai ter o sétimo mês de gravidez, de gestação. Aqui é o caminhar da vida. Aqui a mulher já sabe que está grávida. Aqui, se ela não tiver apoio, a criança já nasce sem apoio, já nasce sem base. Então, aqui já começa emocionalmente, fisicamente. Crianças e mulheres. Adultos que têm muito problema de perna, muito trauma intrauterino nesse mês de gravidez aqui da base. Faltou, sabe? Como que foi? Ou quando a criança nasceu, que é dos 0 aos 7 anos também, como que foi essa base? Que aí vocês vão ver, a gente vai ver futuramente, que os setênios da vida que influenciam nesses chakras também, nessas costuras. Então, aqui, órgãos genitais, perna, tudo isso vai ser afetado. A base da pessoa, a pessoa pode ter base fraca, pode se sentir insegura na vida, ou ter muita ganância, né? Não, eu quero porque eu não quero ficar sem. Tudo isso, não, tanto no excesso ou na falta. No quinto mês, né, de gravidez física, começa a fase salina, que é aqui em Leão. E aí, Leão ativa, ó, Gêmeos, que é o esplênico. Então, tudo que foi vivenciado na formação ali do encéfalo, aqui vai potencializar. Então, se teve uma má costura, um gene não se ligou direitinho na hora da formação, aqui na hora de se aperfeiçoar, não vai se aperfeiçoar perfeitamente. Então, aqui desenvolve o cérebro, os estímulos externos, vai desenvolver também a circulação sanguínea. A circulação já está funcionando, mas vai se aprimorar. Aqui a criança começa a ter, aqui a gente nasce, né? O andrógeno. Aqui, nessa casa 5 leão, que vai fechar e vai virar um piu-piu, né? Vai ser menino, ou o piu-piu vai adentrar e vai virar vai ser uma menina. É aqui em leão que que vai fazer a postura se aperfeiçoar e vai desenvolver quem realmente nós somos, meninos ou meninas, qual o corpo. Então, se houve uma costura mal feita, aqui também vai ter uma costura mal feita. Então, aqui impacta disfunção, traumas, vai impactar diretamente no desejo da pessoa perante a vida, na vontade de viver, na vaidade, na confiança de si mesmo, porque leão move a nossa confiança. Eu no mundo brilhando, você brilhando. Então, partiu aqui, aí aqui a gente já está começando a subir. Então, aqui a gente tem outro mês de gravidez espiritual, que vai ser o sexto mês de gravidez física, e é o oitavo mês, o nono mês de gravidez no contexto geral, né? Então, aqui vai continuar se desenvolvendo, é o nono mês, é que eu faço confusão. Vai a circulação da mãe aqui já entra a mãe, começa a ser afetada, porque aqui a criança já está quase pronta para nascer. Então, aqui começa pâncreas, tudo isso, se tiver traumas, vai ser afetado, porque está nessa área do chakra umbilical. Vai afetar também o físico e o comportamental, medo. Crianças que nascem com medo, medrosas, sabe? Aquela criança. Traumas aqui, nesse chakra. Ou pessoas adultas que têm medo, é em virgem. Porque o chakra umbilical se conecta a gente com o todo. Não é à toa que quando a gente faz uma comida com raiva, todo mundo passa mal, né? Ai, comi uma comida e não me fez mal. Chakra umbilical. É o servir, né, de virgem. Então, aqui, medo, situações gástricas, porque pega o touro que formou todo aquele sistema.
Aqui no sétimo mês de gravidez física, a criança, muito já nasce tipo assim, prematuro, mas ele já tem mais chance de viver. Alguns falam assim, cara, eu não quero mais sofrer trauma, não, deixa eu pular para fora para me livrar, porque senão eu vou ter mais trauma. E outros seguem, né? Falam, ah, vamos seguir aqui mesmo. Então, aqui já o metabolismo está todo funcionando. Pode estar, pode não estar, né? Porque depende dos traumas. E aqui no sétimo mês de gravidez física, que é o 10º mês de gravidez no contexto todo, se abre o pulmão. Os alvéolos vão se abrir aqui, faz aí aqui a probabilidade de sobrevivência se nascer prematuro é muito maior. Aqui, disfunções, traumas no sétimo mês, vai trazer, lembra que é o chakra cardíaco, cardíaco, coração, que faz a circulação, pulmão, aqui abriu os alvéolos. Então, aqui, problemas, traumas, vai ter essa disfunção no chakra cardíaco, pegando todo esse sal. E lembrando que é o nosso sal que conecta o superior com o reino inferior, né? Então, afeta bem aqui. No 8º mês de gravidez física, nós estamos indo aqui para Escorpião, que é o 11º mês de gestação como um todo. Então, aqui a mãe já sente mais incômodo. A criança já começa a virar, querer sair, a mãe já vai sentindo esses incômodos, né? E aqui traumas pode afetar diretamente o cérebro da criança. Pode ter sangramento, a criança pode nascer com problemas mentais. É aqui que acontece. Uma das partes, né, que pode acontecer lá atrás também. Traumas, geralmente, quando a mãe sente traumas aqui, a criança já nasce de 8 meses, aí tem uma dificuldade muito maior de sobreviver. Problemas futuros vai gerar traumas de visão, de respiração, de audição. Lembra que quando a gente desce, vai pegando a audição, a visão, aqui também. Se tiver traumas, afeta mais ainda. E no décimo segundo mês aqui, a gente tem a gravidez, que é o fim da gravidez, que é já é o nascimento. Que a criança vai ter traumas no nascimento, muita luz, muita coisa, então por isso hoje faz parto mais humanizado, justamente por esse sentido, para que não ocorra esses traumas no nascimento, já dá um tapa na criança, né? Todo esse sistema. Então aqui, então quando a gente olha o mapa natal como um todo é nessa visão, que não é só o mapa, né? Quando a gente faz o mapa, a gente olha só o que está acontecendo. Não, os arquétipos estão nos influenciando em alguma área e o que. Venina, estou na estrada, posso perder o sinal. Sou leonino. Ó, a Avenida mostra o nosso brilho, né? Quem nós somos de verdade. Então, aqui. É mais ou menos esse contexto, porque a gente começou e vai dar uma hora, só eu falando. Mas como que está para vocês esse olhar? Faz sentido? O que que vocês sentem olhando para a vida? Bom, algo muito novo ainda, muita coisa pra mim. Ainda fico tentando, às vezes, segmentar o conhecimento para tentar entender, porque às vezes algumas pontas ficam soltas por ser muita informação, mas é algo que vai desenrolando, né? Por ser algo novo, assim, eu fico. É uma informação, ai meu Deus, me perdi ali, me perdi aqui, tentando me achar ali. Porque quando eu fiz o curso a primeira vez, eu tenho alguns PDF, eu vou compartilhar com vocês para vocês lerem também, ter para ficar. Eu tenho uns vídeos que eu vou liberar para vocês e vocês assistam também, que aí a gente vai tendo mais para trocar. Maravilha. Eu nunca tinha ouvido falar, então tem muita informação mesmo, é como o Átalo falou. Nossa, assim, tem coisas que você foi falando que eu tenho uma netinha que nasceu com a mãozinha grudada, sabe? As duas mãozinhas dela. E, enfim, o jeito que você foi falando é diferente já o nosso olhar, né? Porque a gente pensa na gestação como o início físico, né?
E esses nem olha sendo espírita, tá, mais de 20 anos, eu nunca ouvi falar dessa coisa de três. Ou eu perdi a aula, dormi, não sei. Mas eu não me recordo dessa informação, eu não sabia, de verdade. É assim, faz muito sentido. Esse 3 meses antes de tempo, de já existir uma gestação. Legal, muito bom. Eu vou compartilhar um vídeo no nosso grupo que eu fiz sobre a parte, trazendo a parte, que aqui eu estou falando a parte que a gente aqui é muito sutil, né? A gente vai. Mas eu tenho um vídeo que eu fiz, já está gravado, que é da aula, que é da embriologia, que mostra essa parte física. Então, aí vocês já vão fazendo essas relações. Porque antigamente a astrologia tinha duas escolas. Se vocês darem um Google, eu não vou lembrar o nome da escola, que eu não gravo. Sabe, tem agora grava, eu não vou duas escolas que 1500, 1600, elas, para se ser médico, tinha que saber, tinha uma matéria de astrologia, porque eles já viam que nem todas as questões físicas é física, é espiritual. Então, quando via, falava aqui. Então, já se achava-se o problema e ia na origem do problema para tratar aquele paciente, porque a gente tem uma programação para ver. Então, às vezes a gente fica aqui, aqui, não é aqui. Quantas pessoas passam na nossa vida, a gente faz um tratamento, depois volta de novo. Por quê? Porque não é físico, não é esse contexto aqui, é além. A gente tem que entender os arquétipos. Hoje foi um pouquinho mais denso, não sei como foi para você, né? Se foi fluido, foi mais cansativo, mas depois a gente vai falando sobre os arquétipos, vamos passar por um em um. E vamos olhando ele já no mapa, para vocês verem o que que é a casa. Para você, quando vocês olhar para você que o nosso mapa é vivo. Cada hora que você precisar, ele vai te mostrar onde você está. Que nem hoje, nós estamos com o Sol em Libra. Então, nós podemos, na próxima aula, vocês me enviem a data de nascimento de vocês, que eu e o Léo vamos fazer o mapa de vocês e olhar onde está a Libra. E aí a gente já vai começar a olhar esse arquétipo. Qual casa tá? Aí a gente vai ver, porque Libra é relacionamentos, é parcerias, e está em uma casa nossa. Então o Sol está iluminando essa casa para que a gente possa ver as nossas relações, como estão nessa área da nossa vida, essas relações. E quando o Sol está iluminando Libra, automaticamente Ares está na sombra. Então, Ares é como se fosse o nosso inconsciente. Ele faz, quando alguém fala uma coisa, Ares fala, por quê? Aí ele faz para você olhar para você. Isso é bom para você? Da mesma forma, quando o Sol está em Ares, Libra está no nosso inconsciente. Então, a gente tem que observar, a gente começa a olhar a vida e passar por ela de uma forma mais fluida, mais tranquila. Perfeito? Então, gente, aí vocês têm alguma dúvida? Se tiver, pode falar, viu? Eu não entendi muito bem essa parte que você falou do oitavo mês. Seria o oitavo mês físico que você mencionou que em relação ao nascimento, o sétimo, tudo bem, mas o oito não? É isso mesmo? Ah, como assim? Eu vou marcar aqui os números. Aqui a gente tem. Sobre nascer prematuro, Silvano? Eu fiquei cismada se eu entendi isso correto. É nesse sentido, do Então, prematuro, isso sétimo até mês, ok, o oitavo nem tanto? é que, tipo Eu assim, não tem até questão de entendi. você pegar série de medicina e tudo mais, isso que o Márcio falou, eles falam bastante. É mais fácil uma criança recém-nascida, com 7 meses, ter mais chances de sobreviver do que uma com 8 meses. Até em questão É isso da mesmo. medicina, eles falam que é mais fácil um neném que nasceu de 7 meses ter essa possibilidade de vida maior. Então, até para a medicina já Ah, é essa questão. entendi. Hein? Tá. Ó, na próxima aula nós vamos Porque os cobrar meus. isso da nossa enfermeira Valéria, É, para ela confirmar. Que tem. é bom ter vários no grupo, porque ela pode explicar melhor isso para a gente. Porque eu fiz enfermagem, mas eu tô faz muito tempo. Quem vai saber explicar melhor é ela. E Ah, sim, quando eu fiz, eu lembro quando eu passei por essa parte da gestação. Sétimo mês é muito mais fácil a criança sobreviver do que no oitavo. O oitavo é como se fosse um mês crítico. Oitavo e o nono, é como se tivesse
esse atrito, sabe? Mas aí na próxima aula eu não me recordo, então eu vou pesquisar, mas eu já vou mandar a gravação depois para Valéria. E aí nós trocamos, vocês pesquisem também, a gente troca. Que é isso, né? Fazer essa troca, a gente vai indo. Aqui eu coloquei, ó, Sim. esse aqui é gravidez espiritual, mês um, mês 2, mês 3 espiritual. Aí depois vem a 4, 5. A partir da 4, aqui vem a gravidez física. Ó. Aqui é a primeira, é a quarta espiritual, mas é a primeira mês físico, segundo mês Uhum. físico. Aí aqui Gêmeos, terceiro mês físico. Câncer é o quarto. Deixa eu subir isso aqui, tá me atrapalhando aqui. Quarto. Leão é o quinto mês físico. Eu tô colocando de vermelho porque é denso, né? Virgem é o sexto, Libra é o sete. É o eu e o outro. Então aqui eu posso vazar daqui de dentro e não ter mais trauma. Vou correr. O oitavo é aqui, Escorpião. Por isso, Escorpião é a casa, quando a gente olha, é a casa da morte. Morte e renascimento. É por isso aqui já tem essa energia de morte, então tem uma tendência a mais, se a gente olha energeticamente. Outra coisa de escorpião é porque dentro da astrologia tem cálculos que a gente faz, eu não faço muito não, porque eu não gosto de ver isso, mas a gente consegue ver até quando a gente vai morrer. Sabe, tem estudos muito profundos que você sabe ver os graus certinho, quando, por quê, mas eu não vejo isso não, vejo a vida, sabe? Mas tem como a gente ver isso. Então, aqui, ó, 9 meses de gravidez física vai ser em Sagitário, que é onde nasce. Então, a gente sempre olha aqui, achando que é só aqui, mas não é, tem essa parte espiritual por trás, né? 3 meses, o que que acontece em 3 meses? Deixa eu ver quem colocou aqui. É o portal da iminência, hahaha, sempre mais crítico. Fala aí, Átalo. Tava reparando, tipo assim, sempre quando você vai, por exemplo, quando você vai se formar, eu, na, na minha experiência, quando eu fui me formar no ensino médio, que era tipo assim, no mês pra me formar, na iminência de acontecer, menino, eu adoeci, quase morri. Tipo assim, isso é um exemplo. Outro exemplo, quando, por exemplo, você vai estrear uma peça de teatro, a última semana é sempre a mais crítica que pode jogar tudo pro alto ou dar certo. É sempre assim, sempre quando tem a iminência de alguma coisa, sempre quando tudo pode desmoronar ou pode dar certo. E gravidez também é assim, pelo jeito, né? E olha que legal, você trouxe exemplo da vida, isso é legal, Ato, que perfeito, maravilhoso. Porque é isso, escorpião é isso. Escorpião, né, na leitura do mapa que vocês vão aprender, e que eu e o Léo fazemos, escorpião ele é o último, numa leitura ele é o último, porque você pode olhar e falar assim, eu vou só ajustar aqui e vou seguir o mesmo caminho, ou eu vou chutar o pau na barraca e vou embora fazer outro. E às vezes, lembra que a gente é um ser consciente, a gente escolheu estar aqui. Às vezes a gente fala, ih, já estou vendo que tem muito trauma e eu não. Então, até o espírito fala, eu vou nascer e vou morrer. E tem espíritos que a gente não sabe quanto tempo a gente precisa, né? A gente está numa evolução. Tem pessoas que precisam 90 e poucos anos, tem Matusalém que precisa 969, tem criança que precisa de 1 hora, nasce e morre, mas é a jornada daquele espírito, por isso é essa casa. Às vezes alguns já passa por essa casa e fala, para mim não nascer e morrer prematuro na casa 8, isso é o que estou pensando aqui, tá? Abrir o campo, né? A gente vai. Para mim não nascer, minha mãe não sofrer mais, então eu nasço, depois eu morro. Ou já nasço aqui, é uma casa crítica, igual o Átalo falou, é um mês que antecede, é uma semana que antecede algo, é igual uma viagem. Às vezes a gente vai fazer uma viagem, fica ansioso, ai meu Deus, vai dar certo, não, o último. E aí dá Uhum. certo, dá errado. Então, é sempre aquele mês crítico, tem a autossabotagem, é o medo, é a insegurança do que vai vir, tudo isso. Interessante. Ah, tu arrasou. Gostei, né? É como se fosse o suprassumo de tudo, né, que você carrega. É louco isso. Perfeito. E eu gostei do cabelo, Arthur. Ai, obrigado. Tava começando já a ressecar, falei, vou renovar. Perfeito. Isso aí tem que renovar sempre.
Então, tem mais Tá. alguma dúvida, Silvana? Fala, Não, eu era, tenho era mais todas. essa, porque assim, eu tive dois partos normais e nenhum dos dois concluíram 9 meses, mas são 15 dias que antecede o nono mês, né? E os dois da mesma forma, tanto que eu fiz a conta quando foi o segundo, considerando esse prazo. E realmente nasceu um dia depois do meu prazo. Então eu falo assim, nossa, não completa o nono, né? O nono mês, né? Mas não é o 8 mês fechado. E quando você falou, eu fiquei meio assim, falei, eu nunca tinha ouvido falar que tem essa comparação. Sei que 7 meses, eu tenho um amigo de 7 meses que todo mundo fala, não parece que nasceu aquela coisa pequenininha, né? Enfim, que é tão Uhum. pequenininho, ficou um homem alto, não tem nada a ver, né? E agora você falando, eu achei, falei, deixa eu ver se eu entendi isso correto. Mas foi só por Mas informação nova olha, mesmo, mas olha o que o outro. Marcelo falou faz todo sentido. Desculpa te cortar, pode falar. Não falei, com o que o Átalo falou faz também sentido aquele inferno astral que a gente fala quando está antecedendo o nosso aniversário também, não tem essa coisa do. Eu não tenho muito essa coisa assim, mas eu vejo muitas pessoas falarem, né? Ah, As inferno pessoas, astral, porque está chegando É. o aniversário, né? Então tem uma certa coisa com essa questão também, né? depois nós vamos falar sobre isso lá na frente. Mas você falou um ponto, e é isso que, só para tirar, falar com você, mostrar aqui de novo. Lembra que a gente, ó, quando não, quando a mãe passa uma gravidez, a mãe tem essa consciência, o que que acontece? A gente acha que é só 9 meses físico, mas já teve quantos meses, né? Tipo, até 7 já teve, ó, a Capricórnio já teve 10. Se a postura foi bem feita, a criança, quando chegar no físico, vai se desenvolver muito mais rápido. Então, nasce 7 meses, fala, nossa, nem parece 7 meses. Porque a relação campo-mãe, campo-espírito, foi muito bem feita essa costura. Teve trauma? Teve, mas umas coisas que passou bem. Então, o espírito nasce com maestria. Agora, quando não acontece, não, porque já teve 3 meses antes para isso se fazer bem feito. Então, depende muito se a mãe está preparada, depende muito se o campo está preparado, se há simbiose espírito com mãe, porque nem sempre. Lembra que tem espírito que nasce numa mulher na rua, sabe? Tipo assim, nasceu. Tem uma criança mesmo que nasceu esse tempo, uns 2 anos atrás. A mulher parou na frente do hospital, só jogou a criança, caiu a criança e foi embora, sabe? A criança ficou. Ela só foi Vou dar um exemplo, como foi, tipo, porque tem mãe e tem a mulher que só precisa gerar e tá tudo certo. Porque a mentora que vai cuidar daquela criança não é quem gerou. E é isso que a gente fica, minha mãe não cuidou de mim. Não, tua mãe é que cuidou de você. Essa que te gerou é como se fosse. Eu vou falar um termo, mas vocês não é levado a mal, é só para simbolizar. A gente tem a galinha que é mãe, assim, e tem a galinha chocadeira, que só choca, e outra galinha que cuida. É assim, é só para estar fazendo, né? É mais ou menos isso, e tá tudo certo, né? Então, Ô, Matheus, até você me desculpa que me deu um estalo aqui repentino aqui, foi até forte aqui. Por isso que eu fiquei assim, tipo, assim, mas não foi pra desrespeitar, não. Até depois eu percebi, gente, fiquei igual um doido aqui. Você foi falando tanto da mãe e o pai? E a avó? A influência de todo mundo, porque só cai em uma criatura só tudo. como assim? A responsabilidade por essas influências todas. Não, mas é isso. Eu tô falando, não, a gente está falando, eu entendo o que você está falando, mas é justamente isso. Essa mulher, ela engravidou, não teve apoio do marido, do pai, ela está passando um trauma. Aí ela fala: como é que eu não estou dando conta nem de mim? Como é que eu vou ter essa criança? Olha o amor dessa mãe, que às vezes a gente fala assim, até o pai que abandona. A gente fala, cara, esse pai que abandonou o filho, se a gente olhar. Por amor, ele te entregou alguém que talvez vai te cuidar melhor do que ele cuidaria. Essa mãe, por amor, inconsciente, te dá para uma pessoa que vai te cuidar melhor do que ela. Já pensou essa mãe arrastando esse menino, chutando essa criança? Não dá certo. Então, é por amor, tem todo esse sistema cultural, pai, mãe. Eu falo da mãe, mas não que a mãe é a culpada, não. É só para mostrar que, tipo assim, que tem a mãe que gera, às vezes você é adotado e acha que não, minha mãe não me gerou eu nem vou respeitar. Não, teus pais são esse. Aquela mulher que te gerou foi porque você precisava nascer para cumprir a sua missão, mas sua mãe não podia te gerar.
né? Antigamente tinha muito isso que as senhoras pegava criança, né? Mãe de coração, cuidava de vários filhos, que as mães saíam trabalhar, cuidava, por quê? Era outro, a gente não tem mais isso, as pessoas vão se esfriando, mas é por amor, então não é culpada a mãe que abandona, não é culpado o pai que abandona, é o Não tô falando processo, só por dessa parte, eu não amor, tô falando, tipo né? assim, de todas essas influências no corpo da pessoa, porque sempre só a figura da mãe que influencia durante a gestação, entendeu? Porque tem todo um sistema familiar ali, todo um sistema de Sim. influências ali, entendeu? Entendi, tipo, a mãe que influencia o campo, né? Mas É, presta, tipo, você tem pai, tem uma avó, tem um avô, tem sim, sempre tem alguém tudo ali que pode isso. estar também, entendeu? Ó, deixa eu colocar uma imagem aqui. Deixa eu ver se aqui eu tenho de uma pessoa. Aqui, pegar essa daqui. Deixa eu abrir ela. Imagina, cadê? Aqui o campo da mãe. Aqui, pegar aqui. A mãe tá matriz, é onde ela recebe a criança. Aqui, essas três cornetas em cima da cabeça. A mãe, coitada, tá aqui, ó, o campo dela. Não é a culpa da mãe, mas ela que tá gerando, sabe? É o campo dela. Sim. Então, aqui, ó, tem o pai. Vou colocar o pai aqui. Pai é pra cima? É. Cadê? Aqui. O pai. Aí o pai tá falando: Você não pode, eu não quero essa criança. Vai pro traque, ó. Tum. No campo da mãe, é ele que não quer, mas o trauma dele, a fala dele vai influenciar a mãe. Então, tá no campo da mãe, porque a mãe está gerando a criança. Então, o trauma dele vai influenciar na gestação da criança, mas pelo campo da mãe, porque ele não quer. Aí tem um avô aqui em cima. Você vai ser expulsa de casa, dá uma surra na menina, né? Que não sei o quê. E vem aqui, ó, tum, no campo da mãe. A criança está sendo gerada aqui dentro. Então a mãe está sentindo as dores físicas, mas essa criança está sentindo todo o emocional da mãe. Então não é que é a mãe que é a culpada, é todo esse entorno que está afetando. É como se a mãe pensa que você está fazendo um bolo, o fogão, a mãe é o fogão. Aí você fala, não abra aqui. Aí vem um e abre a porta e sai o calor lá de dentro, o bolo murcha de um lado. Aí o outro vai, tira o bolo sem estar pronto. Não é que é a mãe, às vezes a mãe quer o. Quantas mulheres? Ninguém fica, todo mundo fica contra elas e elas pegam aquela criança, mas o trauma acontece e não é culpa da mãe, é porque ela vivenciou aquilo e a mãe sente. A mãe não é um robô, né, que não fala, eu vou desligar as minhas emoções, ela vai sentir. Então, esse trauma vai influenciar, por mais que ela ame a criança. Ela fala, eu não vou entregar meu filho, mas ela vai sofrer. E é esse sofrer dela, esses traumas, essas porradas que ela está recebendo de todos à sua volta vai influenciar o bebê. Então, quando a gente fala da mãe, não é que a culpa é da mãe, não. A culpa é esse sistema todo aí. E é bom você falar isso, que a gente mostra que, porque senão a gente cria outra crença. É a mãe, não é. É todo esse sistema. Deu para entender, Ato? Deu ou não? Senão a gente. É, perfeito. Não, entendi, sim. Foi um E silêncio é de isso, mas é confusão de bom você pensamento. falar, porque aí a gente abre, né? Abre mais. É isso. É por isso que aqui a gente vai conversando e trocando. Perfeito. Ó, deixa eu falar para vocês, se vocês conhecer pessoas que queiram participar, a gente já tem as gravações, né? Chama, porque é um conteúdo que a gente vai trocando, sabe? A pessoa sai, entra quando quiser, e para mais pessoas ter esses conhecimentos, tá bom? Então, vamos fazer nosso centramento para encerrar bem esse dia. Convido vocês a fecharem os olhos. Quer falar alguma coisa, não? A respirar profundamente. Inspira mais uma vez, enchendo bem os pulmões de ar. Agradecemos ao nosso Espírito Criador por mais esse encontro transformador,
A todas as pessoas aqui presentes, a Venina, a Silvana, o Ato, o Léo e todos os espíritos desencarnados e encarnados que irão assistir, estavam aqui nessa e em todas as dimensões. Agradeço a nossa espiritualidade por essa cura. Agradeço a sua família, o seu pai, a sua mãe, a todos que vieram antes e a todos que virão depois. Agradeço a minha espiritualidade, os meus antepassados, meu pai, minha mãe, todos que vieram antes e todos que vão vir depois. Agradeço ao nossa egrégora Jesus Cristo por esse ensinamento e que seja leve, paz e que nos transforme cada dia mais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que essa semana seja repleta de bênçãos, alegrias e infinitas possibilidades a todos nós e a todos aqueles com quem nós amamos e nós tocamos perante a vida. Amém. Obrigado, gente, e até Muito nosso próximo encontro.